O problema é que as pessoas às vezes complicam demais e as respostas da Bíblia são muito mais simples do que a gente imagina. Existe base bíblica para o pastorado feminino, para o ministério feminino? Olha, essa pergunta ela é mais de caráter cultural do que de caráter teológico. É bom a gente entender que o que é de caráter teológico? O que é de caráter teológico é a narrativa de Gênesis sobre a criação do homem e da mulher, quando no capítulo 1, no verso 27, diz que Deus fez homem e mulher e com a sua imagem e semelhança. Então é isso que está lá. E no nível teológico é bom nós entendermos que quando o texto de Gênesis 1:27 fala sobre isso, está deixando claro que a imagem de Deus só se vê de forma completa na união do masculino com o feminino. Isto é, nós vemos parte da imagem de Deus no sexo masculino, parte da imagem de Deus no sexo feminino, mas só na união dos dois. É quando homem e mulher juntos estão, de alguma forma, transmitindo, expressando a imagem de Deus na sua totalidade. Isso é teológico. O que é teológico é o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, dizer que em Cristo, que é uma expressão profundamente teológica em Paulo, o fato de estarmos em Cristo faz com que nós sejamos filhos de Deus porque Ele é filho de Deus, faz com que nós sejamos eleitos porque Ele é o eleito, faz com que nós sejamos salvos porque Ele é o Salvador, faz com que nós sejamos redimidos porque Ele é o Redentor. Então, estar em Cristo, em Paulo, é um ponto teológico importantíssimo. E Paulo, então, em Gálatas, diz que em Cristo já não há mais judeu ou gentil, quando se referia à separação que se fazia entre judeu como um povo especial e gentil como aquilo que restava. Em Cristo se tornam um povo só. Em Cristo não há senhores nem escravos. Essa divisão em Cristo perde o sentido de ser. Em Cristo não há homem nem mulher. Em termos de valor, judeu e gentil, em termos de valor, para Deus é a mesma coisa. Escravos e senhores, em termos de valor, para Deus é a mesma coisa. Homens e mulheres, em termos de valor, para Deus é a mesma coisa. Esses valores distintos nós estabelecemos culturalmente. Culturalmente, judeus não consideravam os gentios qualquer coisa valiosa. Senhores e escravos, senhores não consideram qualquer coisa valiosa em escravos. E no contexto patriarcal, homens não consideravam qualquer coisa valiosa nas mulheres. Por exemplo, os rabinos ficavam discutindo se valeria a pena ensinar a lei a uma mulher, porque ela não teria mesmo capacidade intelectual de aprender. Alguns discutiam até se mulher tinha alma. Isso é uma questão do patriarcado, da cultura patriarcal. Então, essa pergunta, mulher pode ser pastora, não é uma pergunta teológica, é uma pergunta cultural. Em termos de cultura, é muito difícil realmente alguns aceitarem mulheres no pastorado, porque em termos de cultura, fomos ensinados pelo patriarcado que nessas questões o homem é mais importante ou tem mais valores do que a mulher. E em Cristo não se faz assim. Em Cristo o valor é o mesmo. Em termos práticos, significa que uma mulher pode fazer o mesmo trabalho que um homem faz como pastor. Uma mulher pode ser usada da mesma forma como pastora, como um homem é usado como pastor. Como imagem de Deus e como redimida em Cristo e como possuidora de dons que o Espírito Santo lhe dá, com os talentos e as capacidades que ela tem, ela não deve nada a nenhum homem naquilo que ela pode fazer dentro do ministério. A questão, então, é só cultural, não tem nada a ver de Bíblia. Culturalmente, precisamos retrabalhar a nossa visão e vermos que mulheres têm todas as condições de pastorear, que a Bíblia não se coloca absolutamente contra isso. O que você tem na Bíblia é claro, uma expressão cultural. O patriarcado fez com que Jesus escolhesse só homens
para o apostolado, e Jesus mesmo veio em sexo masculino porque estava numa cultura patriarcal. Nós sabemos que Deus não é nem homem nem mulher. Nós sabemos que Deus não tem sexo. Se fosse um matriarcado, talvez ele viesse como mulher e só teria mulheres como apóstolas. Bem, o fato é que essa é uma questão cultural que precisamos trabalhar com muito cuidado para não cometermos injustiças nesse sentido, atribuindo a mulheres desvalores que, na verdade, elas não têm. No meu entender, há uma outra questão que está aí. Quando pastores se colocam contra mulheres no ministério, é mais do que questão bíblica e é mais do que questão cultural. Muitas vezes é só medo de competição. É isso.